falei que existe o jeito errado e o jeito certo. Mas qual que é o jeito errado? O jeito errado, essa aqui vocês vão cair da cadeira para trás aqui. Qual que é o jeito errado de arrematar um imóvel em leilão? É você arrematar sem saber o que você está fazendo. Oh, agora você descobriu o mundo, né? Mas isso é verdade. Muita gente arremata sem nem ter o conhecimento. Ela acha isso, é óbvio, né? É óbvio agora que não está no momento de dar o lance, não encontrou o imóvel, mas a grande maioria das pessoas, dos leigos, elas mesmo sabendo disso, vê uma oportunidade de ouro ali. Caramba, olha esse leilão aqui, que massa, olha aqui, uma região muito boa, esse imóvel está muito bom. Aí não entende direito da dívida, não entende direito do ocupante, do que pode acontecer, mas mesmo assim ele está ali preso na possibilidade dos ganhos, né? Ele fica iludido. A mesma coisa acontece lá na Bolsa de Valores, né? Nas ações. Por que muita gente ganha dinheiro em ações? Porque tem um número muito maior de pessoas que perdem dinheiro. E a pessoa que ganha muito dinheiro, ela simplesmente o dia está trocando de mão, né? Saindo da pessoa que perde, que não sabe o que está fazendo, mas está lá com os olhos maiores do que a barriga, né? E aí entra no mercado e perde dinheiro. E quem ganha dinheiro é aquele que consegue fazer da maneira certa. Então aqui não é diferente, né? Quem perde dinheiro é quem não sabe o que está fazendo. Essa é a maneira errada de fazer. Só para vocês terem uma ideia, um exemplo que eu vou dar de uma pessoa, um seguidor meu, né? Que ele foi participar de um leilão. E era um leilão de um órgão público daqui de Brasília, né? Eu até fiz um conteúdo sobre isso, que é a TerraCap. A TerraCap é um órgão que trata da regularização dos imóveis, né, irregulares. Então tem um terreno lá numa região que é irregular, e aí tem esse órgão público da TerraCap, que ele faz o processo de regularização, né, tem todo um procedimento para fazer a regularização. Quando aquele terreno passa a ser regular, vai ter um número de matrícula, né, tudo certinho, a pessoa que está lá ocupando aquela área irregular, ela vai ter que pagar como se ela estivesse pagando, comprando aquele terreno do governo. Se ela não pagar esse valor, se ela não quiser entrar nessa negociação do governo, então ela vai ter que sair desse imóvel para que o governo venda para outra pessoa. E aí, o que acontece nesses casos? Né? Então a TerraCap vai lá, combina com a pessoa vai, paga parcelado em milhões de vezes, né? Sei lá, em 30 anos, é como se fosse um financiamento, e aí ela vai pagando, né? Mensalmente, lá, tudo certinho. Quando ela terminar de pagar, o terreno vai ficar regular no nome dela. E aí acontece o mesmo caso que acontece com os outros leilões extrajudiciais. A pessoa deixa de pagar a parcela, aí a TerraCap vai lá e consolida a propriedade desse imóvel, né, desse terreno, enfim, que tem uma casa, já deve ter uma casa construída, e vende esse imóvel em leilão, faz o primeiro e segundo leilão. Só que dentro desse tipo de leilão específico da TerraCap, ele é diferente de qualquer outro tipo de leilão. Lá tem uma coisa chamada de lance sobejado. Né, o valor sobejado. Eu nunca tinha escutado isso também, foi a primeira vez que eu vi, né? Mas eu li o edital, do lado do edital estava escrito tudo certinho. E o que é esse lance sobejado? Né? A TerraCap, ela financia o valor da arrematação, o lance, até o valor mínimo. A partir do valor mínimo, o que passar, você precisa pagar à vista. É isso que ele chama de valor sobejado, é o que sobejou, né, passou do lance mínimo. Normalmente, quando é muito concorrido, né, vai passar do lance mínimo. Aí tudo que você passou do lance mínimo, você tem que pagar à vista. O restante você pode financiar. Inclusive, o financiamento é um financiamento, como é que fala? Estimulado, não, eu esqueci a palavra. É um financiamento muito bom, que é, inclusive, muito melhor do que o financiamento imobiliário da Caixa. É um valor muito baixo que você paga de financiamento. Então, é uma grande oportunidade. E aí, o que essa pessoa fez? Foi lá, arrematou o imóvel, passou o lance, arrematou lá em cima, quase o dobro do valor que estava avaliado, né? Chegou lá, passou de 1 milhão, estava avaliado ali mais ou menos 600 mil. Só que a pessoa lá não leu o edital direito e achou que podia financiar 100%. E aí teve que pagar, assim, ele ia ter que pagar 100%, pagar essa metade, né, a mais, que ele passou do lance mínimo à vista, e o restante ele podia financiar. Aí eu sei que foi um rolo danado. Ele até entrou em contato comigo, pedindo ajuda, falando assim que queria desistir do leilão. Eu falei, cara, não desiste, pelo amor de Deus. Se você desistir é pior ainda, porque você vai pagar 20% de multa, mas vai perder os 5% do leiloeiro. Ou seja, se fosse, digamos que tenha sido 1 milhão, ia perder 250 mil nessa brincadeira aí. Além de não poder participar de outros leilões. E aí eu indiquei lá um advogado para poder ajudar ele lá, enfim. Então, é um erro muito comum, né, que as pessoas fazem, que é arrematar sem saber o que está fazendo, sem nem ler o bendito do edital lá, saber entender e interpretar ele ali. Qual que é o jeito certo? O jeito certo é você saber o que você está fazendo. Então,
você estudar tudo certinho, você entender que o ciclo, eu chamo o ciclo de investimento em leilões, né, de ciclo PDV, que é o quê? Que é a fase da prospecção, que você faz todas as análises devidas, e depois que você arremata, a fase do desembaraço, né, D de desembaraço, e por fim, quando você termina o desembaraço com a posse, né, a transferência desse imóvel, você faz lá a venda, a conclusão do seu investimento. Se é venda, se é locação, enfim. Esse é o ciclo PDV. E a fase mais importante desse ciclo PDV é a prospecção, né, que é a fase inicial, que você vai fazer a análise do edital, da matrícula, análise do ocupante, análise dos processos, laudo de avaliação se tiver, analisar o imóvel, né, se o imóvel está no valor condizente, o valor avaliado que está no edital está condizente com o valor de mercado. Será que esse imóvel nessa região ele tem um potencial de venda maior? Será que esse imóvel ele vai ser fácil de vender? Às vezes você vê lá muitos anúncios de um condomínio, de um prédio, por exemplo. Tem um monte de imóvel sendo vendido desse prédio. Pô, se tem um monte de anúncio, alguma coisa não está legal aí naquele imóvel. Porque tem um monte de gente querendo vender e não tem gente querendo comprar. Então, se você arremata um desse, provavelmente você vai ter uma dificuldade grande para poder vender. Vai ter que reduzir muito o seu preço, né? Vai ter que esperar muito tempo para poder vender. Então, assim, você tem que prestar muita atenção, tem que fazer uma análise muito bem feita aqui na fase da prospecção. Essa é a fase mais importante. Com a prospecção bem feita, com uma escolha bem feita de um imóvel, a fase do desembaraço vai ser muito mais simples, muito mais rápida e a venda também, com um potencial de lucro muito maior. Então, esse é o jeito certo de fazer. Mas só para uma dica, como que você que está começando, né, quem ainda não arrematou, quem arrematou já sabe, né? Mas quem ainda não arrematou, está começando esse mercado, o que você pode fazer para você começar a perceber o potencial desse mercado, as possibilidades? Você pode começar já a olhar alguns sites de leilões, entra aí em alguns sites, você pode pesquisar, toma cuidado um pouco com sites falsos, né? Eu tenho até conteúdo como faz para você não entrar em site falso, principalmente no Google, se você pesquisar, não entra naqueles que tem patrocinado ali, lá que as primeiras opções que aparecem para você. Vai mais para baixo, procura um site que é .com.br, muito importante. Raras exceções que são sites verdadeiros não são .com.br, né? Um exemplo é vou falar aqui, o superbid.net, né? Ele é uma plataforma muito grande de leilões e que é .net, não é .com.br. Mas fora esses, toma cuidado. Então, entra lá no site, começa a ver as oportunidades que você tem de leilões lá, começa a ver o que é possível, onde tem, procure em outros estados, não fica só no seu não, em outras cidades. Você vai começar a perceber as grandes possibilidades que você tem nesse mercado. E meu grande objetivo nessa aula de hoje aqui é exatamente essa, é plantar essa sementinha aí em vocês, que essa sementinha não fique dentro de um vaso, né? Que seja num lugar fértil, né, e sem limites, que você possa atingir o potencial, possa perceber as possibilidades, não só desse mercado de leilões, mas qualquer outro mercado, que é possível você ter grande lucro com uma grande segurança e multiplicar o seu patrimônio, né, conquistar aquilo que você deseja, né? A gente fala independência financeira, né, prosperidade, são termos muito genéricos, né, cada um tem aquilo que exatamente significa para você, né, viajar mais, passar mais tempo com a família, né, ou simplesmente ter mais patrimônio aí para poder deixar para os seus filhos, né, enfim.